Por que o Senhor Jesus não pode ser Deus? Nós vamos ver aqui alguns motivos que a Bíblia mostra que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e ele não pode ser Deus. Não tem condições nenhuma, não tem possibilidade nenhuma, biblicamente falando, não tem possibilidade nenhuma do Senhor Jesus ser um Deus. Porque se ele for um Deus, vai ter um segundo Deus, e isso aí já vai de encontro a todos os ensinamentos da Bíblia. Não só do primeiro mandamento, mas da Bíblia inteira. Se o Senhor Jesus fosse Deus, fosse realmente um Deus, a Bíblia teria que ser mexida nela inteira, de Gênesis a Apocalipse. Por vários motivos o Senhor Jesus não pode ser Deus, e nem pode ser. O primeiro mandamento diz que só existe um Deus. Começando aí, né? Não terás outros deuses diante de mim. Deus não abriu uma exceção aqui. Se ele tivesse dito assim, ó, não terás outros deuses diante de mim e de meu Filho e do Espírito Santo. Mas Deus não abriu exceção nenhuma. Não terás outros deuses diante de mim. Então, depois de uma dessa aí, nós temos a certeza que só existe um Deus único e ele é uma pessoa, não é um conjunto de três. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Paulo aqui afirma com toda segurança que todavia para nós, que nós é esse? Nós cristãos. Nós, aí é os cristãos. Não, para nós há um só Deus, o Pai. Para Jesus também há um só Deus, o Pai. Para os apóstolos, um só Deus, o Pai. Para os profetas da antiguidade, um só Deus, o Pai. Então não tem mais de um Deus. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está lá em 1 Timóteo 2,5. E o Senhor Jesus disse, e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Não tem mais, não pode reconhecer outro como Deus. Aí se você interessar servir a um Deus único, é só seguir o que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia manda adorar um único Deus. E Paulo fala quem é ele, o Senhor Jesus também fala quem é esse Deus. O Senhor Jesus gosta de ser chamado de Filho de Deus. O Senhor Jesus nunca foi chamado de Deus também, não. Os apóstolos, nenhum chamou ele de Deus. O único que chamou ele de Deus foi Tomé. Mas Tomé certamente estava enganado. Porque nem tudo também que as pessoas veem na Bíblia, se ele pegar um texto só isolado, as pessoas criam mesmo uma confusão muito grande. Porque um texto só, às vezes, o sentido, que mesmo Jó, quando caiu fogo, o empregado de Jó, quando caiu o fogo de Deus e consumiu o rebanho, ele saiu correndo, foi contar a Jó, fogo de Deus caiu e queimou o rebanho. Mas não era fogo de Deus, era fogo do diabo. Também, aqui fala do Tomé, falando, Senhor meu e Deus meu. Mas o Tomé também estava enganado ali. Porque nos outros versículos da Bíblia, nenhum confirma. Ele achou, a intenção dele era boa em pensar assim. Deus meu, Senhor meu e Deus meu, né? Ele é o Senhor Jesus é nosso advogado.
Ele é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa diante de Deus. Ele vos considerar, ele receberá, atenderá a nós em nome de Jesus, o Pai. Como nosso irmão e advogado, podemos pedir ao Pai confiando nos méritos de Jesus. E é o que ele nos defende, né? Em nossas causas. Quando a gente peca e conta nossos pecados a Jesus, pede ao Senhor Jesus para interceder por nós, o Senhor Jesus levanta suas mãos e pede ao Pai: Pai, o meu sangue, Pai, eu derramei o meu sangue em favor dessa alma, e ela me aceitou meu sacrifício. O Pai fala: então, filho, eu aceito o teu sacrifício no lugar dela. Ela, então, é meu filho também, porque ele aceitou o sacrifício. Isso se chama justiça imputada de Cristo. Ele é o nosso mediador, intercessor. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor Jesus é o nosso único mediador. Se o Senhor Jesus não for nosso mediador, intercessor e advogado, ninguém salva, porque não existe outro nome debaixo do céu para nós que intercede por nós. O Senhor Jesus é o único que pode interceder, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele pagou o preço do resgate. Ele viveu vida justa em nosso lugar, em nosso favor. Então ele é digno de fazer essa ponte, essa ligação entre nós e Deus. Deus, por meio de seu Filho, pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador pelos méritos do Senhor Jesus. Ele tomou nossas dores sobre si. O Senhor Jesus não pode ser Deus, mas ele é o Filho de Deus. E ao mesmo respeito que nós temos pelo Pai do Senhor Jesus, nós temos que ter também pelo Filho, que é o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus não há salvação, mas quem perdoa e salva é o Pai, por meio de seu Filho Jesus.